Fala pessoal, tudo bem? Diego aqui mais uma vez. Hoje vim fazer um videozinho para vocês, um videozinho triste, porque eu quero falar sobre um assunto que está acontecendo, que está mexendo um pouco comigo, que é a situação do Cristiano Ronaldo lá no Manchester. Eu sempre fui muito fã do Cristiano, sempre gostei muito, sempre acompanhei a carreira dele, desde a da primeira passagem dele pelo Manchester, assistia praticamente todos os jogos, eu vi todas as vezes que ele foi campeão da Champions, tanto pelo Manchester quanto pelo Real Madrid. E queria falar um pouco sobre essa situação aí. Eu sei que o nosso canal é voltado para nossas lindas e queridas e amadas camisas tailandesas. Mas antes de continuar com esse vídeo, eu quero te dar um aviso rápido. Você quer comprar camisas de time tailandesa como essa aqui que eu estou utilizando, essa do Brasil, ou até mesmo regata de basquete como essa aqui do Chicago Bulls? Eu tenho um treinamento exclusivo. Clique no primeiro link e confira. Nesse treinamento eu ensino um passo a passo detalhado de como você faz para importar esse tipo de camisa, te dou a lista com os melhores fornecedores e acesso ao nosso grupo de suporte. Clique no link e confira. Mas eu acho que tem tudo a ver com o tema, né? Falar um pouco de esportes também. Eu gosto muito de esporte, então eu vou falar um pouco sobre o que está acontecendo na carreira do Cristiano nesse momento complicado. E também no final eu vou dar minha opinião, tá? E se você quiser deixar a sua opinião também sobre o que ele deveria ter feito, que rumo que deveria ter tomado a carreira dele, deixa aí nos comentários também, beleza? Então primeiro a gente vai começar falando sobre o motivo dele ter saído do Real Madrid, por que ele saiu e se ele deveria ter saído. Tá? Parecia que ele já estava meio descontente lá com a questão salarial, então o Real Madrid ofereceu uma renovação para ele no final da última temporada que ele jogou, que se não me engano foi 17 e 18, e essa renovação, o valor salarial dele ficou abaixo do que ganhava já o Neymar e o Messi no Barcelona, que seria em média 30 milhões de euros por ano. Então ele já não estava muito contente com essa situação aí, de ter esse salário abaixo dos outros principais jogadores da Europa, né? Então ele estava um pouco descontente com essa situação, ele estava tentando um reajuste salarial ali, vamos dizer assim, mas o que culminou mesmo, parece que saiu lá na Espanha na época, foi que ele teve uns problemas com o fisco espanhol. Então ele teve aqueles problemas lá que todos os jogadores grandes têm, né? Neymar tem, Messi tem, jogadores de outros esportes também têm, que é com relação ao pagamento de imposto de renda ou pagamento de impostos e tal. Então isso acabou afetando ele também. E o que ele cobrou na época que o Real Madrid, principalmente o presidente do Real Madrid, que é o Florentino Pérez, tivesse tomado uma posição mais a favor dele, entendeu? Mas o presidente na época se recusou e ficou meio neutro na situação, tipo, se você está devendo mesmo lá, você que se vire com o fisco, né? Não tem, eu e o Real Madrid não temos nada a ver com isso. Então, basicamente, o Cristiano não gostou muito dessa atitude, onde ele queria que realmente o presidente se posicionasse mais ao lado dele, tipo, no sentido de tentar defender, ajudar e falar, não, o Cristiano não pode ter feito isso, alguma coisa nesse sentido, né? O que não aconteceu. Então, juntando tudo isso, a insatisfação com o salário, parece que esse último contrato que ele teria que renovar também tinha uma coisa atrelada com produtividade, se o Real chegasse a tal fase da Champions e tal. Então isso acabou meio que deixando ele meio insatisfeito e acabou por romper. Aí ele fez, acho que uma escolha muito ruim já, que foi ir para a Juventus. A Juventus estava com um time bem mediano na época, eu sei que acabou até sendo campeão italiano naquela temporada, porém o time da Juventus e o campeonato italiano em si já é um campeonato que há muito tempo já perdeu o seu brilho, já está bem fraco. O futebol italiano no geral, você pode ver que na Champions lá, acho que nem sei quando que foi a última vez que um time italiano foi campeão. Então já está bem desvalorizado, vamos dizer assim, na Europa o futebol italiano não é como o futebol inglês e o futebol espanhol, né? Então acho que o primeiro erro dele foi esse. Ele até fez uma temporada boa lá, não sei os números exatamente, mas fez bastante gol, a Juve foi campeã e tal. E aí depois desse ciclo de Juventus, ele chegou a um acordo para voltar para o Manchester United. Quando eu vi isso, nossa, eu fiquei muito feliz, fiquei louco. Inclusive, eu comprei essa camisa aqui na época, ela tá personalizada com o CR7 aqui atrás, porque eu achava muito massa ver o Cristiano Ronaldo no Manchester. Ele fazia uns gols de fora da área, assim, inacreditáveis. E então eu falei, tipo, só que eu sabia, né, que ele não tá mais no auge da carreira dele. Então, o que eu achei? Eu achei que ele viria para fazer uma despedida, tipo, tô voltando pro Manchester para minha última temporada, alguma coisa nesse sentido, ou vou jogar mais 2 temporadas. Mas não, cara, ele não quer parar, a intenção dele é continuar jogando, só que agora tem o problema que parece que nenhum dos times da Europa está querendo ele. Porque o que acontece? O salário dele é muito alto, ele tem algumas exigências para jogar no clube,
nos clubes, né? Ele não aceita qualquer elenco, então se você trouxer o Cristiano Ronaldo, automaticamente você tem que dar uma melhorada no teu elenco ali para deixar um elenco competitivo. E o Manchester não fez isso. O Manchester fez algumas contratações ali, mas nada muito efetivo que tenha dado resultado. E inclusive no final da primeira temporada do Cristiano Ronaldo lá em Manchester, o Manchester não conseguiu nem ser campeão inglês e também não conseguiu uma vaga para Champions desse ano. Então isso que acabou prejudicando demais a relação dele com o Manchester, né? Ele já ficou muito insatisfeito quando acabou a primeira temporada, porque no ano seguinte não jogaria a Champions, né? Que é o campeonato que ele é tipo o maior campeão, ele foi 5 vezes campeão da Champions, participou de praticamente todas as edições e agora esse ano ele ficaria de fora. Então isso mexeu muito com ele, acabou abalando ele. Quando rolou o início da pré-temporada, que foi dessa agora, ele não se apresentou. Então ele não se apresentou para treinar junto com o time, fazer essa pré-temporada junto com o restante do time. A gente tem que lembrar também que ele perdeu um filho em abril, isso com certeza mexe com a cabeça de qualquer pessoa, né? Então a repercussão, inclusive no caso dele, né, que é um cara muito conhecido e tal, foi bem maior, então ele fica martelando na cabeça dele. Não estou dizendo que isso é uma desculpa, que isso tem efetivamente a ver com o desempenho dele, o rendimento dele. Eu acho que isso está mais atrelado à idade e realmente passou o tempo dele, cara, não tem mais como ele, por mais que ele tenha essa condição física exemplar, a idade pega, a idade bate e ele já não consegue mais ter o rendimento que ele tinha há 3, 4, 5 anos atrás, né? Não tem como você querer rebater esse tipo de críticas aí, porque se você ver os números dele, você vai ver que ele está numa decrescente e é isso. Antes disso, é bom ressaltar que ele já tinha dado carta branca para o Jorge Mendes, que é empresário dele, procurar um outro clube para ele. Porém, acontece aquilo que eu falei, não é qualquer time que está disposto a bancar o salário do Cristiano Ronaldo, sabendo que ele não tem todo aquele desempenho que ele já teve um dia, e também sabendo que tem que fazer toda essa parte estrutural do clube. Não adianta chegar o Cristiano Ronaldo só lá e achar que vai resolver o problema de todo o clube, pagar um salário exorbitante para ele e achar que todos os problemas vão ser resolvidos e o time vai ser campeão, porque a gente sabe que não é assim que acontece. Então parece que nenhum clube demonstrou muito interesse em tirar ele do Manchester e acabou ficando por isso mesmo. Aí chegou o Erik ten Hag, o técnico novo do Manchester, aí o Cristiano se apresentou mais tarde para começar a pré-temporada, a preparação e tal, e ambos falando, o Cristiano falando que tinha planos de ficar no Manchester, o Manchester falando que tinha planos de ficar com o Cristiano Ronaldo, e o técnico falando que tinha planos de usar o Cristiano Ronaldo, só que bem no fim parece que não é nada disso que aconteceu, tá? O Cristiano Ronaldo foi perdendo espaço no time, foi ficando, não perdeu a titularidade absoluta. E aí, juntando isso, o Manchester não teve um bom início de temporada, perdeu as 2 primeiras partidas e perdeu o derby contra o City por 6-3, se eu não me engano. E eu acho que ele chegou a ficar perdendo nesse jogo aí de 6-1. Tá? Esse jogo, inclusive, o Cristiano estava no banco, ele acabou nem entrando. E o técnico deu uma declaração depois dizendo que não colocou o Cristiano por respeito à carreira dele, que ele não merecia participar de um jogo onde o placar foi tão elástico em desfavor do Manchester, né? No caso, ficaria marcado isso na carreira dele. Então essa foi a desculpa, entre aspas, que o técnico deu para não ter utilizado o Cristiano naquele jogo. Embora eu acho que o Cristiano não tinha muito o que fazer ali, por mais que ele entrasse, não ia resolver absolutamente nada naquele jogo, que um jogo totalmente perdido, o Manchester desencontrado em campo, então eu acho que o resultado não seria diferente com ou sem Cristiano, não ia ter o que fazer. Depois disso, o Manchester acabou se acertando, se encontrando, conseguiu algumas boas vitórias. Porém, no jogo contra o Tottenham aconteceu uma coisa que o Cristiano Ronaldo mais uma vez estava no banco e nos 44 do segundo tempo, quando ele percebeu que não seria utilizado, que o técnico não colocaria ele para entrar, ele pegou e simplesmente abandonou o banco de reserva, visivelmente chateado, e foi para o vestiário. E isso ficou um clima bem ruim, uma situação bem chata internamente ali no elenco do Manchester, né? Inclusive o técnico depois deu uma declaração falando que não era uma coisa para se ver de cabeça quente e aquilo lá tinha que ser visto com mais calma no dia seguinte. Tá? No dia seguinte o Cristiano também ele veio às redes sociais dele, falou que realmente tomou uma decisão errada, de cabeça quente, falando que sempre prezou pelo bom relacionamento entre colegas de equipe, colegas de trabalho, principalmente entre os técnicos, sempre teve esse respeito entre as hierarquias e
nunca, e não deveria ter feito isso, tal, mas enfim, alguma coisa deveria ser feita, né? Se fosse aqui no Brasil, aqui no Brasil tem jogador que manda no time, então nada aconteceria, tipo, o pessoal colocaria panos quentes em cima e não ia dar nada, mas lá no Manchester, na Europa principalmente, o pessoal tem essa parte mais disciplinar, um pouco mais rígida, então assim, esse respeito às hierarquias é muito valioso lá. Eles não podem deixar que essa corrente, entre aspas, se quebre. Então, o Cristiano Ronaldo tomou uma punição, ele ficou treinando em separado, treinou com o time sub-18, se eu não me engano, alguma coisa assim, e o futuro dele ficou bem certo. E agora eu vou dar a minha opinião. Eu acho que o Cristiano já nem deveria ter saído do Real Madrid, tá? O Real Madrid ele estava fazendo uma reformulação de elenco, trazendo alguns jogadores mais jovens, mas eu acho que o Cristiano, já entrosado ali, ele poderia acrescentar muito mais no Real Madrid do que ter saído e ir para a Juventus, tá? Embora ele tivesse aqueles problemas extra-campos lá que eu citei, né, que é a parte dos impostos e tal, mas eu acho que ele deveria ter dado uma segurada e continuado no Real Madrid. Eu acho que ele deveria ter saído do Real Madrid e ido direto para o Manchester se fosse para fazer um encerramento de carreira, como eu falei. Então, ano que vem vai ser meu último ano de futebol, então eu vou pro Manchester lá, vou fazer um contratinho de uma temporada e vai ser tudo festivo, tudo alegria, não importa os resultados, importa que eu vou me despedir. Então eu acho que ele, como ele não fez isso, ele veio pro Manchester visando conseguir ainda coisas grandes pelo Manchester. A gente sabe que o Manchester também faz muito tempo que já não é aquela potência que já foi um dia. Eu acho que ele acabou dando um passo atrás na carreira dele, não deveria ter feito isso, e agora a carreira dele está em declínio, o Manchester está em declínio, e as coisas tendem a piorar, porque, como eu falei, nenhum clube da Europa quer ele, tá? Não é que não quer ele, não quer bancar os encargos que ele traz junto, tá? Então eu acho que ou o Cristiano vai acabar finalizando a carreira no final dessa temporada aí, ou ele vai acabar indo para um time da China, um time dos Estados Unidos, alguma coisa assim, para ganhar mais um pouco de dinheiro e depois finaliza. Tá? Então é muito triste, eu gosto muito do futebol dele, sei que ele não está longe do auge dele, mas ele faz parte da história do futebol, principalmente o futebol dos últimos 20 anos aí, que é a duração da carreira dele, né? E é isso. Queria trazer esse vídeo um pouquinho diferente para vocês aí. Quem quiser deixar a sua opinião aí nos comentários, fica à vontade, respondo todo mundo, a gente troca uma ideia. E valeu, vamos torcer para que tudo dê certo, Manchester seja campeão inglês, que acho difícil, e o Cristiano possa renovar por mais uma temporada e continuar no time e que as coisas comecem a alavancar. Beleza? Valeu, até mais.